Fazer a instalação correta do seu SQL Server é extremamente importante para que você não tenha dor de cabeça para utilizar ele na sua aplicação. Nos vídeos anteriores eu expliquei para você como funciona o SQL, o que é um database e como funciona também a parte do setup do SQL para você fazer o download e as ferramentas disponíveis nele também. No vídeo de hoje, dando continuidade a esse nosso mini curso, eu vou te ensinar a forma correta de como você faz a instalação do seu database SQL Server da Microsoft. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde estamos o difícil, fácil. Eu sou o Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 10 anos de experiência na área de TI. Bom, no nosso mini curso de SQL Server, eu estou te preparando para você fazer manutenção, instalação e configuração do database da Microsoft, que é um dos mais utilizados no mundo inteiro. Esse conteúdo tem como objetivo ajudar você, técnico informático e também analista de sistemas. O ambiente onde a gente vai fazer a instalação do nosso SQL Server vai ser no Microsoft Windows, que vai ser o nosso Windows Server. Se você quiser ver como eu preparei esse servidor de uma forma correta e profissional, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição que você pode utilizar como referência. Mas se você já tiver um ambiente Windows 10 ou outro Windows Server, não tem nenhum problema. Obviamente, desde que ele seja compatível com a versão que a gente vai instalar hoje, que é o SQL Server 2022. Bom, antes da gente ir lá para o PC, você tem que fazer uma coisa muito importante, que é inscrever-se no canal e deixar o seu curtir. E é óbvio, ativar o sininho. Assim, sempre que sair um novo conteúdo, você vai ser notificado pelo YouTube. Agora que você sabe tudo que a gente vai fazer no vídeo de hoje, bora pro PC e, é claro, bora descomplicar. Bom, pessoal, vamos começar aqui a fazer a configuração do nosso servidor. Se você não tem nenhum servidor, se você não sabe como configurar ele corretamente para receber um serviço, tem um vídeo aqui na descrição, como eu já mencionei para vocês, onde eu ensino como configurar um servidor Windows para receber algum serviço. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com SQL, mas eu vou usar o database do SQL para o meu serviço de monitoramento do Vim1, beleza? Então, se você não souber, usa esse vídeo de referência que ele está muito bom. Eu dou muita experiência para vocês, né, nessa criação do servidor, porque eu trago toda a informação, tudo que é necessário, como o profissional faz, beleza? E além disso, tem uma playlist sobre virtualização, porque a gente vai utilizar aqui máquina virtual para fazer a instalação do nosso servidor. A primeira coisa que você tem que fazer é criar 3 discos dentro da sua máquina, porque fora o disco C, a gente tem o disco de log, database e backup, que a gente tem que fazer separadamente como uma boa prática para configurar o nosso servidor. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando o VMware Workstation Player. Você vai na sua máquina desligada, botão direito, vai em Settings, nessa opção aqui você clica em Add, e aqui você vai adicionar 3 discos, beleza? Por exemplo, hard disk, nome, NVMe, e aqui você cria um novo virtual disk para cada um, beleza? Disco, o tamanho dele sempre vai depender do ambiente que você vai criar. Nesse caso aqui eu criei um disco de 60 para database, 60 de backup e 20 para log, beleza? E você cria todos os 3 discos para você e depois, obviamente, você adiciona esses discos na sua máquina. Você vem aqui, por exemplo, em Disk Management, botão direito no iniciar, verifica os seus discos aqui, inicializa eles e você já tem os seus discos feitos. Se você quiser um vídeo ensinando isso mais facilmente, vocês escrevem aqui para mim que eu posso fazer. Como vocês estão vendo aqui, eu já criei os meus discos. Eu criei com os nomes db_backup, db_log e db_database, beleza? E dentro de cada um, você cria uma pastinha também que vai fazer sentido mais para frente. Em database, eu criei uma pasta chamada database_vim1, que é o sistema de monitoramento que eu vou utilizar nesse caso, e para os outros a mesma coisa. Na parte backup, backup_vim1, e na parte de log, eu escrevi log_vim1, beleza? Então, tem o meu disco C, mais os 3 discos que eu adicionei. Após isso, a gente vai abrir aqui, né, o nosso SQL Server. A gente já montou isso. Vamos clicar 2 vezes, ele vai abrir o setup. Vamos na parte de installation e vamos na primeira opção, New SQL Server Standalone, que é para fazer a instalação do database da SQL. A gente clica nele e aqui a primeira opção, ele está falando da edição. Qual edição você quer utilizar? A Evaluation, a Developer ou a Express? No meu caso aqui, eu vou usar a Developer. Por quê? Porque o meu database do meu Vim1 vai ser de mais de 10 GB, né? E também não é um ambiente de produção, é de desenvolvimento e teste. Então a Microsoft não dá nenhum problema para isso, tanto que é para isso mesmo, de desenvolvimento, né? Se o seu
database, por exemplo, não fosse mais de 10 GB, você poderia utilizar Express, mas se ele passa disso, você tem que comprar uma licença do SQL, beleza? Então a gente vai utilizar aqui a Developer, no meu caso aqui, você pode utilizar também. Vamos clicar em Next. Aqui estão os termos, nós temos que clicar em Accept os termos, clicamos em Next. Aqui é uma coisa importante você marcar para ele fazer a atualização necessária para o seu SQL 2022. Então é importante que você tenha acesso à internet também no servidor que você está fazendo essa instalação. Clicamos em Next. Aqui ele está fazendo uma verificação se todos os componentes necessários para fazer a instalação do seu SQL tem no seu PC. No meu caso aqui ele passou em tudo, ele deu um warning aqui em Firewall dizendo, olha, você tem um Firewall ativado, que é o Firewall local do meu Windows Server. Tenha em mente que se você tiver alguma regra que pode estar bloqueando o seu SQL, você tem que verificar isso. Como eu não fiz nenhuma modificação nas regras do Firewall local do Windows, eu não preciso me preocupar com isso, porque já vem bem configurado o Firewall local do Windows. Mas se você tiver um Firewall externo que você utiliza na sua casa ou na empresa onde você vai instalar, tenha em mente que tem que fazer as configurações de Firewall. Por exemplo, a porta TCP standard do acesso ao database do SQL é a 1433. Então você tem que ter em mente que os servidores ou se uns clientes for acessar esse database, essa porta tem que estar aberta, beleza? Clicamos em Next agora e aqui a gente entrou na parte Filters Selection. O que acontece? Cada edição do SQL tem as filters, que são as funções, né, que você pode utilizar em cada uma deles, ferramentas. Então no Developer a gente tem essas filters. Obviamente no Express e no Evaluation, que é o SQL Server, tem muito mais, beleza? Para você fazer a instalação do database, que é o normal padrão, né, você seleciona Database Engine Services. E para você saber o que cada coisa faz aqui, cada filter, você seleciona ela. Do lado direito vem uma descrição da filter e também os pré-requisitos para você poder fazer a instalação dela. No meu caso, do Database Engine, ele fala que você precisa do PowerShell 3.0 ou versões superiores e o Microsoft Visual C++ 2017, né? E além disso, ele fala que o requerimento para fazer a instalação dessa filter é de 900 megabytes, quase 1 GB, beleza? Essas outras filters aqui são muito específicas. Normalmente, quando você recebe, por exemplo, uma task com as informações do SQL que você tem que instalar, da instância que você tem que instalar, normalmente essas informações vêm para você. Para nós que somos instaladores e que devemos manter, a gente não precisa saber muito bem o que cada coisinha faz. Se você quiser depois selecionar e ler com mais calma, você pode ver. Mas isso é normalmente para quem é um DBA, que é um Database Administrator, né? No nosso caso, que a gente é instalador, a gente tem que saber mais ou menos como é que funciona as coisas aqui. Mas, como eu falei para vocês, a gente quer instalar somente o database, ele fala aqui, ó, includes Database Engine, the core service for storing, processing and securing data. Então ele aqui é o motor, né, onde a gente vai poder incluir os databases, vai poder fazer o salvamento, né, salvar os dados, processar com segurança os dados, tá ok? E mais para baixo aqui a gente tem essa opção aqui, ó, que é a Root Direct, é onde nós iremos fazer a instalação do nosso SQL. Tem que ter em mente uma coisa é fazer a instalação do SQL Server, que é o programa. Imagine o SQL Server é o programa. Você pode instalar o seu programa em qualquer local, disco C, disco D, onde você quiser. Depois, como nós dissemos, uma boa prática é você selecionar discos diferentes, como backup, database e log, para você poder administrar o seu ambiente com mais facilidade. Caso, por exemplo, se o disco C acabar o espaço, não vai atrapalhar o funcionamento do seu database, né? E, por exemplo, se você quiser adicionar mais espaço que o seu database está crescendo, você pode fazer extensão do volume, né, do seu database, porque a gente está falando de máquina virtual. Óbvio, você tem que ter storage para isso. No nosso caso, pode ser que disco local C, não tem nenhum problema. Eu quero que a instalação seja no meu disco local C, a gente pode avançar em Next aqui, e a gente vem numa parte muito importante aqui, que é a parte de instância, a instância dentro do nosso SQL. Como eu posso explicar isso para vocês de uma forma fácil? Vamos imaginar aqui, ó, a gente tem o nosso servidorzinho aqui, beleza? O nosso SRV Vim01, se eu não me engano, aqui, que eu criei, que é o nosso SRV aqui de servidor, vamos colocar aqui é o 1. Aqui é o servidor onde está o Windows, tá ok? E dentro dele nós vamos instalar o SQL Server, ok? Que é um programa dentro do nosso servidor. E dentro do nosso SQL, a gente pode ter várias instâncias.
Imagine que essas instâncias fossem como uma pastinha. Então, vamos supor que a gente tem a instância 1, a gente tem a instância número 2 e nós temos a instância número 3. Por que você pode criar várias pastinhas que são instâncias? Porque imagine o seguinte, dentro de empresas, normalmente, quando a gente fala de ambiente, a gente tem 3 ambientes para a empresa. O de desenvolvimento, o de teste e o de produção. Por quê? Você simplesmente, quando você quer adicionar uma coisa, você não pode colocar diretamente na produção, isso é perigoso. Então, primeiro você desenvolve, depois você testa e depois você coloca em produção. Então você cria pastinhas que são instâncias onde você pode trabalhar esses ambientes separadamente sem ter nenhum problema. E o que acontece? Dentro de cada instância você pode criar quantos databases você quiser e é muito mais fácil você administrar isso, entende? Então a instância é como se fosse uma pasta onde você pode criar várias subpastas, assim dizendo, que seriam os seus databases. Se você quiser mais para frente, a gente pode fazer outras instâncias de instalação aqui, isso fica mais fácil. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou criar uma instância nova e ela vai se chamar SQL 22 Vim1. Você pode ver que ele atualiza automaticamente aqui. Uma coisa importante é você não colocar espaços aqui, porque isso atrapalha a criação da sua instância. Então, deixe um nome com uma nomenclatura que você entenda. Que nem no meu caso, eu vou utilizar um Vim1 Monitoring. Eu vou criar um database para o Vim1 Monitoring salvar as informações dentro desse database. Então, eu coloco um nome que faz referência ao meu serviço, beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar SQL 22, que é SQL 2022, e para o meu serviço é Vim1, beleza? Clicamos em Next, e aqui vem uma parte importante. Service Accounts são as contas que vão ser utilizadas dentro dos nossos serviços. Como você pode ver aqui, se você abre os services da Microsoft aqui, ó, cada serviço, ele tem uma conta. Você pode ver aqui, ó, que ele é local system. A maioria delas são locais, porque cada serviço, ele precisa de uma conta, né? Nesse caso aqui é local system. E a própria Microsoft, ela cria serviços para o seu SQL, que é NT Service, que é um tipo de conta de serviço que é gerenciada pelo próprio Windows de uma forma mais fácil. Normalmente a gente deixa que essas contas de serviço sejam utilizadas desse modo aqui, mas se você quiser, você pode adicionar uma conta local do seu servidor ou uma conta de domínio, se essa máquina tiver acesso a um domínio, beleza? E aqui seria a senha. Start Type é o modo como ela vai startar. Eu vou deixar aqui automático para todas elas, nem manual, até o Server Agent, beleza? Sobre a parte Grand Perform Volume, é uma coisa que pode te dar performance, mas não tem muita segurança, né? Eu não vou entrar muito em mérito, mas basicamente é isso. Tá ok? Eu não vou utilizar nesse caso. E na parte de collection, essa parte de collection é importante, porque normalmente quando você vai instalar um serviço e você vai utilizar o SQL como database, normalmente o serviço fala qual o tipo de collection que você tem que utilizar, porque basicamente é como se fosse idiomas. Se você está instalando um serviço que tem um idioma em inglês, o seu database ele tem que ser, né? Ele tem que ter a opção de receber informações em inglês, senão meio que as coisas não se conversam. Então, por isso que essa parte de collection é importante. Se eu morasse, por exemplo, lá na China, seria uma collection diferente, né? Então, ó, que nem tem na parte tcheco aqui. Então, sempre tem em mente isso. Normalmente é latim porque a gente tá na parte latina, né? Então, a gente utiliza essa, mas é importante a parte de collection. Você sabe o que é agora, beleza? Então, aqui a gente não mexe em nada, só alterou Start Type, clicamos em Next. E aqui vem a configuração muito importante, onde separa os meninos dos verdadeiros homens de técnicos, né? Os técnicos que sabem o que estão fazendo. Primeiro, a gente vai trabalhar a parte de autenticação, que é a forma como você vai acessar o seu database para poder administrá-lo, tá ok? Ele tem dois modos, Windows Authentication Mode, que é somente com contas do Windows para você acessar o seu SQL Server, ou você pode fazer um mix, que são contas locais SQL que você pode ter, mais as autenticações com Windows, que pode ser contas locais do próprio servidor ou contas de domínio. A mais utilizada é o mix. E a primeira conta que ele pede para você colocar uma senha é a SA, que é a conta administradora. Imagine que a conta SA é a super admin dentro do seu SQL. Imagine que SA está para a root do seu servidor Linux, é o super usuário. Então essa senha dessa conta tem que ser muito forte e apenas pessoas autorizadas podem ter acesso
acesso a essa conta SA, porque uma vez você tendo acesso a essa conta, você pode fazer qualquer coisa dentro do seu servidor SQL Server, não somente dentro da instância, beleza? Então vamos colocar uma senha aqui da sua escolha. No nosso caso, meu laboratório aqui é password $1, porque é de teste, não tem nenhum problema, beleza? E outra coisa que ele já pergunta para você aqui, especifique a SQL Server Administrators. Você já pode adicionar grupos ou usuários, tanto locais como de domínios, como eu disse para vocês, para ser administrador do database. No meu caso, eu vou adicionar o usuário que eu estou utilizando agora, que é o administrator do domínio Descomplicando, que eu tenho aqui, e você também pode adicionar outros usuários e grupos. Você clica em Add, a primeira coisa que você tem em mente é, eu vou adicionar um usuário do meu domínio ou do meu computador local. Se você deixa Entire Directory, quer dizer que a location dele é o seu Active Directory, vai buscar coisas dentro do seu Active Directory. Como por exemplo, se eu colocar Letícia, que tem um usuário chamado Letícia aqui, ó, ele vai fazer o check, eu vou colocar Letícia Silva, eu poderia adicionar a Letícia como administradora aqui dentro do meu SQL. Se eu quisesse adicionar um usuário local, eu ia na parte de Location, selecionaria o meu servidor e agora eu posso buscar grupos de usuários locais, beleza? No meu caso, eu só vou deixar aqui o administrator mesmo e vou remover a Letícia, eu só quero essas contas, tá ok? Depois a gente tem a parte Data Directories, que são as directories que a gente vai utilizar para o nosso servidor. Nosso caso aqui, eu vou deixar a root, que é a instalação do nosso sistema de Database Directory aqui, ó, dentro do nosso C, não tem nenhum problema, mas o meu database, eu vou colocar uma pasta diferente. Eu clico em 3 pontinhos aqui e vou até o meu disco database. Seleciono ele e seleciono a minha pastinha. Ah, agora faz sentido. Porque lembra que eu falei para vocês que vocês podem criar mais de uma instância dentro do seu servidor? Então, se você cria pastinhas diferenciadas, fica mais fácil. Eu tenho somente um disco para database, mas eu tenho a instância Vim1, eu posso ter uma instância para um outro serviço, por exemplo, Nagios, que é um sistema de monitoring também. Então, essas pastinhas te ajudam a ficar mais organizado as coisas, beleza? Ou você pode criar discos específicos. Voltamos aqui, a parte de log não é no disco E, né? Eu tenho que vir lá no meu disco, que é o G de log, seleciono a pastinha de log, ok? E o backup, eu seleciono lá o meu disco de backup e a minha pastinha de backup. Por que essa pasta é importante? Normalmente, se você não tiver uma aplicação que faça backup de database externa, você pode fazer backups dentro do seu servidor mesmo, em uma pasta, né, em um disco específico. Mas uma coisa interessante é que você só pode utilizar esse disco para fazer backup. Se você tentar, por exemplo, mapear um disco de um outro servidor, isso não dá certo, beleza? Então tenha isso em mente. Essa parte está correta. Vamos na parte TempDB. Nessa parte TempDB, onde nós vamos colocar os nossos logs. Então vamos selecionar a pasta de log aqui, ó, log, selecionamos a pasta de log, ok, essa aqui a gente pode remover a primeira, e aqui o log a gente deixa essa pasta aqui mesmo, beleza? Maxdop a gente deixa na parte de 4, o que acontece? Aqui ele tá falando o máximo de CPUs que a gente pode utilizar. No meu servidor aqui eu tenho 4, então eu vou deixar os 4 mesmo disponíveis e não tem nenhum problema. E uma outra coisa aqui agora interessante na parte de memory, o que acontece no nosso servidor SQL? Normalmente, o servidor, se você deixa em default, ele vai utilizar toda a memória que tem no servidor. Se você não configura a quantidade máxima de memória RAM ou de CPU que você quer dar para aquele servidor SQL, ele vai utilizar tudo. Então, vamos na recomendada aqui, ó. Por exemplo, nesse servidor aqui, eu tenho 16 GB, se eu não me engano, né? Eu tenho 16 GB, mas eu vou abaixar depois esse servidor aqui para 8 GB. Eu fiz ele só para instalação. Nesse caso aqui, eu vou deixar no máximo 4 GB de memória RAM, porque como ele vai ficar com 8 GB, eu quero 4 GB para o meu sistema operacional e deixo 4 GB para o meu database. Isso você vai medindo de acordo com o utilizo do servidor. Você vê que ele está ficando meio travado, você tem que alterar isso, beleza? Mas mais para frente eu mostro para vocês onde você pode alterar isso. Então vamos ver como é 4 GB, porque depois eu vou alterar isso aqui. Então a gente vai fazer 1 GB são 1024 megabytes vezes 4, que é igual a 4096. Então a gente vai lá, coloca lá 4096. Eu estou especificando que a memória mínima, não tem a memória mínima, né? Você pode colocar nada. E a máxima, o máximo de memória que ele pode utilizar nesse caso aqui é a 4096, que são 4 GB. Senão ele come toda a memória RAM e não sobra memória para o servidor. Mesmo que ele nem precise, ele vai pegar tudo. Se você deixa aqui como máximo, se ele não precisar, vamos supor, se ele precisar somente de 4 GB, se você tiver 8, ele vai comer as 8 GB de memória RAM. E vai ficar meio travado o seu servidor, beleza?
Em File Stream, a gente não tem que alterar nada e nem habilitar a parte de File Stream, beleza? Agora que está configurado essas partes, clicamos em Next. Ele te dá um resumo aqui de instalação do nosso servidor, tudo que a gente fez. A gente agora clica em Install, que agora ele vai fazer a instalação do nosso servidor SQL. Pronto, o nosso servidor SQL foi instalado com sucesso. Mas e agora, Gustavo? Como é que eu administro o meu servidor? É muito fácil. Nós temos uma ferramenta que a própria Microsoft criou e é gratuita, que é o SQL Server Management Tools, que é uma ferramenta que nós utilizamos para administrar o database da Microsoft. E é esse o nosso tema do próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora como você faz a administração, configuração. Então vou separar isso em vários vídeos que vão ajudar você a administrar e configurar corretamente o seu servidor SQL Server da Microsoft. Pronto, agora você sabe como é feita a instalação correta de um SQL Server. Nos nossos próximos conteúdos, a gente vai tratar de outros assuntos também, como acesso, configuração de memória RAM e muito mais. Hoje, o vídeo a gente somente tratou da instalação correta. Se você chegou até o final desse vídeo e não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e, é claro, deixe um comentário aqui embaixo. Eu leio tudo e adoro o feedback de vocês. A gente se vê num próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.